Dia 30 de dezembro aconteceu o maior evento de todos e o mais aguardado também, porque um suspeito de 28 anos foi preso em conexão com o caso. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração da saga Os Estudantes de Idaho. Esse caso trouxe muitas emoções ao longo das últimas semanas de 2022 e hoje eu tenho uma reviravolta surpreendente para trazer para vocês detalhes extremos. Pois é, vocês vão ter muita informação hoje aqui. Lembrando que se você quiser conferir os outros episódios dessa investigação, você encontra o link da playlist, os 4 de Idaho, e aí você vai encontrar tudo o que aconteceu, os suspeitos, os desdobramentos, até chegarmos a este ponto em questão. Nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que fizeram contribuição pelo Valeu Demais, mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, e hoje é a Silvia Bavaresco, a Drica Lopes, a M4D3R, depois tem a Maria Nadir Santos, a Paty Garcia, a Beatriz da Costa, que fez transferência pelo Pix, a Edna Dário Gomes, que também fez pelo Pix, e a Dulce Ayabe, que também fez pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, eu fico muito feliz por vocês terem contribuído com o canal e pela gentileza de estar se lembrando do meu trabalho. Lembrando que você pode conhecer as outras atrações desse canal, inclusive os episódios dessa série, que são vários casos individuais, histórias muito bem pesquisadas. Se você ir na página inicial, você tem que fazer um tour por lá e você vai achar toda a playlist dessa temporada, que é a segunda, a primeira, e as outras histórias que temos por aqui. Bom, da última vez que nos encontramos, as coisas que foram se desenrolando a partir dali eram eventos pontuais, das coisas que poderiam indicar alguém que fosse suspeito, ou então alguém que o público estivesse desconfiado. Nisso, uma nova imagem havia surgido que parecia mostrar a Kaylee e a Madison naquele bar, pouco antes delas irem ao food truck. As autoridades disseram que as duas colegas de quarto estavam no bar por volta das 22h30. Então, se for preciso o carimbo da data dessa imagem, aquele horário ali é 1h32. Poucos segundos ou minutos antes que elas saíssem dali. E então, no dia 30 de dezembro, aconteceu o maior evento de todos e o mais aguardado também, porque um suspeito de 28 anos foi preso em conexão com o caso, Brian Christopher Kohlberger. O pai dele, Michael, abriu a porta para a polícia. Ele foi preso pelas autoridades e pelo FBI por volta das 3 da manhã em Chesterfield, no Township, no condado de Monroe, na Pensilvânia. E ele estava na casa dos pais. Então ele compareceu brevemente ao tribunal na manhã de sexta-feira e após a batida policial antes do amanhecer, um carro que correspondia à descrição do Hyundai Elantra branco, que as autoridades disseram estar procurando, também foi apreendido. O DNA do Brian também foi comparado com amostras recuperadas lá na casa dos estudantes. Técnicas de genealogia genética foram usadas para conectá-lo a evidências de DNA não identificadas. O DNA foi executado em um banco de dados públicos para encontrar possíveis correspondências de membros da família, e o trabalho investigado subsequente da polícia o levou a ser um suspeito. As autoridades do estado de Washington executaram mandados de busca no apartamento e no escritório dele e no campus de Washington State University, e mais tarde os investigadores foram vistos removendo sacos de evidências do seu apartamento. Pouco depois da sua prisão, a universidade retirou uma página de estudante de pós-graduação listando seu nome, e a universidade posteriormente divulgou um comunicado dizendo que estava ciente da sua prisão e também estava devastada por essa tragédia sem sentido. A CNN relatou que uma equipe de vigilância do FBI da Filadélfia estava rastreando a prisão do Brian por 4 dias antes da sua prisão. Ele dirigiu pelo país no seu carro Elantra branco e chegou à casa dos seus pais na Pensilvânia por volta do Natal. As autoridades começaram a rastreá-lo em algum momento durante sua viagem ao leste de Idaho. Bom, e aí agora eu vou começar a narrar para vocês as informações que tem sobre ele, sobre a personalidade, todas as pessoas que já saíram publicamente para dar um pouco seu ponto de vista desde que isso começou. Os registros públicos listam Brian como um eleitor libertário registrado. O Brian estava fazendo doutorado em Justiça Criminal na Universidade de Washington, em Pullman.
a menos de 16 quilômetros de Moscou. Ele havia completado seu primeiro semestre com PhD no início de dezembro, e ele também recebeu o mestrado de Justiça Criminal pela De Salles, a universidade na Center Valley, em 2022. Em 2018, ele se formou como psicólogo em uma faculdade comunitária de North Fenton, e ele também foi empregado como oficial de segurança escolar em tempo parcial pelo Pleasant Valley, um distrito escolar, por vários anos até 2021. Bom, um ex-colega que pediu para não ser identificado disse que teve um desentendimento com o Brian durante um projeto de grupo de uma aula introdutória de biologia. Embora ele não se lembrasse da conversa, ele se lembrava que o Brian era muito inteligente, falava muito bem, só que era distante. Além de que ele foi descrito como alguém nivelado e um tanto imponente, ao mesmo tempo que não havia muita emoção para demonstrar. Acrescentando, no caso, esse rapaz, que ele se lembrava do olhar intenso do Brian, além de que ele tomava cuidado com a forma como falava. Já os amigos disseram que os anos de colégio do Brian foram marcados por uma drástica perda de peso, além de bullying cruel e um profundo interesse em filmes policiais e criminologia. Além disso, seus pais lutaram com problemas financeiros, declarando falência no ano em que ele nasceu e também outra vez quando ele tinha 14 anos. Nick McLogan, que atualmente tem 26 anos, disse que era amigo do Brian no ensino médio e na escola vocacional e o descreveu como um rapaz pé no chão, acima do peso, pelo menos quando eles se formaram no primeiro ano. Só que daí no início do último ano, o Brian estava mais magro que um trilho e se tornou agressivo. Ele também pegou um novo hobby, que era fazer aulas de boxe. O Nick disse que o Brian estava sempre querendo brigar com alguém e ele estava intimidando as pessoas. Então ele começou a cortar, ele e as outras pessoas do grupo do qual eles trocavam ali interações, começaram a se afastar porque ele estava 100% diferente da pessoa que eles conheciam anteriormente. Ele também acrescentou que não tinha ideia do que poderia ter contribuído para a mudança do Brian naquele verão. O Nick também descreveu que o Brian passava metade do dia na escola em Pleasant Valley antes que eles fossem para a escola vocacional do condado. Eles também tiveram aulas relacionadas ao trabalho de aquecimento e ar-condicionado. E ele disse que o Brian fez cursos de justiça criminal para potencialmente se tornar um policial. Aí a amizade definitiva do Nick com o Brian acabou quando o Brian começou a mexer com a namorada dele. De repente ele dizia: eu posso pegar uma garrafa para que possamos sair essa noite e tal. E aí ele falou: chega, agora acabou. Outro amigo do ensino médio chamado Thomas disse que o Brian agia como um valentão, que apontava as falhas e inseguranças dos seus amigos para distraí-los de suas próprias lutas com o peso. E ele disse que o Brian fazia isso com ele o tempo todo, indo atrás da sua inteligência e basicamente insinuava que ele era esquecido, que ele não tinha capacidade para ser amigo dele. Fazia vários comentários para fazer com que esse Thomas se sentisse menor. Então o Thomas decidiu colocar um ponto final na amizade. Ele disse que o pai do Brian é um homem trabalhador da manutenção e a mãe é uma professora substituta. Ambos foram descritos como pessoas genuinamente gentis. A irmã do Thomas, a Casey, disse que o Brian havia dito a ela que depois de se formar, havia entrado na reabilitação. Aí quando ela o encontrou em um casamento no ano de 2017, parecia que o Brian estava melhorando. Mas ela falou: agora parece que não foi isso que aconteceu. O Thomas disse que ficou muito chocado com a notícia da prisão do Brian, mas não surpreso, porque o Brian era mesquinho, era valentão, e ele disse: eu nunca pensei que ele faria algo assim, mas ao mesmo tempo não me surpreende. Uma ex-professora do Brian na Pleasant Valley High School disse que ele era um bom garoto, que ele nunca se meteu com grandes problemas, e ela disse que quando ensinou, ele era um rapaz muito apaixonado por justiça criminal, que ele era apenas um aluno regular, que tinha alguns amigos e que também era um bom aluno. E ela pensava que ele se tornaria policial ou agente penitenciário. Ele gostava de assistir a filmes sobre polícia e aí no dia seguinte ele ficava perguntando a ela se ela tinha visto. Era mais como um hobby para ele, porque ele estava sempre fazendo perguntas. Ela disse que estava se sentindo mal com os supostos crimes dele e que se perguntava se ela poderia ter feito mais por ele ou dito algo que poderia
fazer com que ele não trilhasse esse caminho sombrio. Ela falou, olha, eu me lembro que ele gostava da escola, que ele tirava boas notas, que ele se saía bem, que ele tinha bons amigos, que ele planejava estudar justiça criminal, ele tinha vida em ordem. Já outra colega que pediu para não ser identificada disse o seguinte: ela mencionou que o Brian era muito quieto, tímido, que muita gente zombou dele e que ela não sabe se era porque ele era quieto ou tímido, mas ele tinha muito peso. Mas ela definiu que nitidamente todo mundo sabia que ele era um aluno inteligente, organizado e era alguém que ia direto ao ponto. E aí nós temos o depoimento da Sarah Healy, que ela estudou com ele na Classmate, e ela disse que o Brian era tímido, reservado, essas coisas todas que já ouvimos. Mas aí ela relata com um pouco mais de detalhes sobre o bullying que ele passou. Porque ela disse que as pessoas zombavam dele e jogavam coisas nele. Especialmente as meninas. E ela colocou assim, dizendo que foi muito ruim, que definitivamente havia algo muito estranho nele, como se ela não pudesse dizer o que era. E uma vez ele a parou no corredor e disse, você quer sair? Naquela época, eles dois não se conheciam ou frequentavam os mesmos círculos sociais. Então, para ela, esse convite foi estranho. Mas o Brian era muito intimidado. E ela disse que nunca teve a chance de dizer algo para defendê-lo porque ele sempre fugia. A Sarah também disse que ouviu as garotas dizerem a ele para ir embora da escola, que o chamaram de nomes constrangedores ou diziam, olha, eu não quero sair com você. E ela falou, sinceramente, eu acho que foi isso que o levou a toda essa circunstância, porque ele não recebeu a ajuda adequada e foram principalmente as mulheres que o intimidaram. Só que apesar do bullying, como vários outros depoimentos, as notas dele, segundo ela, sempre foram boas e ele se interessava muito pelos livros. Outros ex-colegas disseram que ele era esquisito, desajeitado, que ele repelia garotas no ensino médio e que ele supostamente lutou contra o vício em heroína no final da adolescência. Outras pessoas que o conheciam o descreveram como uma pária cuja transformação em seu último ano do ensino médio foi tão drástica que eles pensaram que ele era um aluno novo. Dominic Clark, que frequentou o ensino fundamental e o ensino médio com ele, disse, olha, eu me lembro de pensar que era um aluno novo porque ele tinha tanto peso e de repente perdeu tanto peso que parecia doente, ou como se fosse uma obsessão. E nessa mesma época ele se tornou mais agressivo, ao mesmo tempo em que ele ficou mais retraído. Um outro ex-colega também afirmou que ele era um usuário pesado de substância ilícita no colégio. Aí teve uma outra garota que ela compartilhou os detalhes do passado duvidoso do Brian em uma série de vídeos postados na sexta-feira passada no TikTok. Nos vídeos ela mostrava fotos de si mesma com o Brian e de outros amigos, sem cobrir o rosto de ninguém, além de mostrar capturas de tela de mensagens que ela aparentemente trocou com ele. Aí, posteriormente, ela teve que deletar todos esses vídeos, parece que os conhecidos entraram em contato com ela. E aí, outra pessoa que deu entrevista à imprensa foi uma antiga amiga dele, que pediu para permanecer anônima por causa do seu trabalho. Ela disse que ele era muito inteligente, que era um garoto brilhante, que ele se destacava, que era uma pessoa de honra e de alto nível. E ela usou a expressão chocada para descrever a sua reação quando soube da prisão dele. Ela também disse que descobriu que ele estava sob custódia enquanto ela estava no trabalho e tirou alguns momentos para si mesma porque ela começou a chorar. Ele era desajeitado e inteligente, mas não alguém que poderia ser considerado violento. Ela disse que gostaria de falar com ele, de perguntar o que aconteceu, o que deu errado, o que estava passando na sua cabeça, o que você estava sentindo, o que você estava acontecendo. Você sabe por que isso aconteceu? Ela disse que no campus da faculdade ele não interagia com muitas pessoas, mas que era amigável com ela e eles conversavam por várias horas sobre a luta dele contra o vício em heroína, sobre o peso dele e também mantiveram contato depois que se formaram. Mas a última vez que ela falou com ele foi no Facebook há pouco mais de 2 anos. E eles falaram sobre o futuro e o que gostariam de fazer. Aí ela disse que estava olhando para um programa de mestrado, ao mesmo tempo que ele falava que queria fazer psicologia forense ou criminologia, ou talvez os dois. Mas ele sabia de certeza que iria fazer um doutorado. Aí ela disse que estava em dúvida sobre algumas questões envolvendo uma possibilidade de fazer um doutorado,
passado, e aí eles tiveram uma conversa inteira sobre isso, e essa foi a última vez que conversaram. Ela disse que quando ela olha para isso tudo, ela sabe que ele nunca foi ouvido por ninguém, pelos colegas, então as coisas foram um pouco difíceis nesse contexto. E ele sempre estava apto a ter conversas com ela, e as conversas deles, fossem nos corredores da escola ou no Messenger, duravam horas, segundo o que ela disse. Bom, e aí a gente tem mais detalhes, porque de acordo com o relatório, o Brian assustou funcionários de uma cervejaria na Pensilvânia, perto da cidade natal dele. Isso aconteceu há vários meses atrás. Parece que ele visitou a Seven Sirens, e aí ele ficou assediando as mulheres que trabalhavam lá, segundo o proprietário Jordan. Ele descreveu as ocorrências mais ou menos assim. O Brian sentava lá, sozinho, e ficava observando e observando. E ele se destacava por suas interações com as funcionárias e os clientes. A cervejaria, que identifica a identidade de todos, possui um sistema no qual os funcionários podem adicionar notas ou comentários sobre um cliente que aparece na tela, sempre que a identidade for digitalizada novamente. E aí, no caso dele, a equipe acrescentou comentários de: ei, esse cara faz comentários assustadores, fique de olho nele, ele toma 2 ou 3 cervejas e depois fica um pouco confortável demais. Então ele perguntava às clientes, aos funcionários com quem elas estavam ou onde elas moravam. E se as mulheres não estivessem interessadas, ele ficava muito chateado com elas. Ele chegou a xingar uma funcionária quando ela se recusou a responder suas perguntas. E aí o dono do bar foi forçado a confrontar o Brian durante a última visita dele à cervejaria. Ele o abordou e disse: ei Brian, bem-vindo de volta, agradecemos o seu retorno, mas eu só queria te falar, e bem rápido, eu quero ter certeza que você será respeitoso e que dessa vez não vamos ter nenhum problema. E aí o Brian ficou atordoado, ele ficou chocado e disse: eu não sei sobre o que você está falando, você me deixou totalmente confuso. E aí o Brian sentou, tomou apenas uma cerveja e nunca mais voltou. Agora, sobre o local onde ele morava, uma vizinha disse que ele havia se mudado para lá em agosto. E no começo, ele foi morar sozinho. E na verdade, eles achavam que a família dele viria logo em seguida, mas isso não aconteceu. Ela disse que uma outra vez viu uma garota jovem sair do carro branco dele, mas aí eles se separaram e ambos foram para os seus próprios apartamentos. A vizinha, que também é estudante de pós-graduação, disse que ela e o Brian se cumprimentavam de passagem e que uma vez só ele levou uma mulher para casa e ela não chegou a ver essa mulher, mas as paredes são finas, então ela ouviu ambos conversando. Aí ela disse também que ele normalmente era uma pessoa que ficava acordado até tarde da noite, indo ao banheiro ou então passando o aspirador, 1h da manhã, meia-noite. E ela disse: como eu tenho filhos, às vezes eu pensei em falar com ele, reclamar, mas eu nunca o fiz. Parecia que ele nunca dormia, porque ele estava sempre fazendo alguma coisa a noite toda. Aí ela disse: eu não sei como ele pôde ter tirado a vida dessas pessoas, porque ele nunca pareceu ser durão. Todos aqui somos PhD, todo mundo que está estudando, você tem que trabalhar muito. E é chocante, porque você não acha que alguém assim pode fazer algo dessa natureza. Aí tem um rapaz chamado Justin Williams, um funcionário de 34 anos da universidade. Ele mora em um prédio adjacente. E aí ele contou à Fox News que raramente via o Brian, mas que uma vez ele mandou o Brian checar sua correspondência e que, fora isso, basicamente ele nunca notou nada em comum no comportamento dele. Os vizinhos disseram à agência de notícias que esse edifício, o Stopday Village, faz parte de um complexo habitacional da universidade que é habitado principalmente por estudantes de pós-graduação ou doutorado. Ali é uma área muito tranquila na cidade e é considerada segura. Um outro estudante de pós-graduação chamado Andrew, de 28 anos, mora a poucos passos do prédio do Brian. Ele diz que nas 7 semanas desde o crime, ele não notou nada de absolutamente incomum na vizinhança. Já Shaw Delgard, um estudante de doutorado de 36 anos, também da mesma universidade, falou que a notícia da prisão a poucos passos da sua casa é algo difícil de processar, porque ele falou: isso é um grande contraste com o que estamos acostumados. Esse homem é pai de 3 filhos e ele é nativo de Utah. E ele disse: parece que isso está acontecendo tão longe,
ou melhor, estava acontecendo tão longe, mas na verdade aconteceu aqui, quase que no meu quintal. Nisso foi desenterrado um post que o Brian fez na comunidade do Reddit. Eu já vou dar mais explicações sobre isso, mas ele disse assim, que era uma pesquisa que ele queria fazer, na verdade, ele estava pedindo ajuda com essa pesquisa. Aí no post ele escreveu que seu projeto buscava entender como as emoções e os traços psicológicos influenciam a tomada de decisões ao cometer um crime. Então ele fez várias perguntas, por exemplo, antes de fazer sua jogada, como você abordou a vítima ou seu alvo? Depois de cometer o crime, o que você estava pensando ou sentindo? Você lutou com a vítima? Você se preparou para o crime antes de sair de casa? O que você estava pensando e sentindo nesse momento? E por que você escolheu essa vítima ou esse alvo em detrimento de outros? Nisso a gente teve uma ex-tia também que veio conversar um pouco. Ela disse que o Brian tinha restrições alimentares muito estranhas, que era além de ser vegano, ela disse que ele se tornou vegano, mas ele se tornou um extremista vegano. Então, por exemplo, a tia dele e o tio tiveram que comprar panelas e frigideiras novas porque ele não comia em nada que já tivesse sido utilizado para cozinhar carne, e ele parecia ter algum tipo de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Agora teve um detalhe que chamou a atenção, porque um rapaz chamado B.K. Norton, um colega de classe do Brian, disse que ele estava presente durante uma discussão em classe sobre o homicídio de Idaho e o Brian também. Normalmente ele disse que o Brian era um estudante quieto, só que depois dos crimes de 13 de novembro, o Brian parecia mais animado, exceto no dia que houve a discussão sobre esse crime. E o Brian permaneceu de forma assustadora quieto e impassível. E aí a turma discutia sobre como os crimes ocorreram, como era uma loucura que eles não estavam tendo informações e que eles esperavam que todos estivessem seguros. O BK dividia 4 aulas com o Brian no último semestre. Então ele disse que ficou muito chocado quando soube da prisão, porque eles nunca imaginaram que o culpado estava entre eles. Ele disse: eu ainda estou em choque, porque eu nunca achei que o Brian fosse capaz disso. Nisso descobriram que a mãe do Brian havia enviado uma carta ao jornal local da Pensilvânia no verão passado, que incluía um poema sobre o massacre da escola Uvalde. Esse poema foi escrito pela irmã do Brian, a Melissa, que é uma terapeuta de saúde mental em Nova Jersey. A mãe do Brian, que se chama Mary Ann, tem 62 anos e ela escreveu uma carta ao jornal local que foi publicada no dia 2 de junho, menos de 2 semanas após um incidente horrível que aconteceu numa escola, né, dispararam várias balas lá, não posso falar a palavra aqui. Infelizmente esse massacre nessa escola primária tirou a vida de 17 alunos e 2 professores. A carta dizia assim: enquanto eu estava sentada esta manhã me recuperando de mais um incidente como esse na escola, me vi lutando com as ações de que deveriam ser tomadas para acabar com toda essa loucura. Qual é a resposta? Medida do controle de ferramentas, intervenção em saúde mental? Então eu recebi uma mensagem de minha filha que trabalha como terapeuta de saúde mental em Nova Jersey. E ela compartilhou um poema que havia escrito enquanto estava nas maiores profundezas do desespero. Isso me abalou profundamente e senti a necessidade de compartilhar. O poema da Melissa, de 31 anos, diz o seguinte: desprovido de suas risadas, agora não há um som, à medida que abaixamos nossos filhos do chão, mãos e pés pequenos, enterrados a 2 metros de profundidade na terra do mundo que falhou com eles. Em uma declaração após a prisão do Brian, a família do Ethan disse que estava aliviada por ter um capítulo terminado, porque isso fornece uma forma de encerramento. No entanto, é lógico que isso não altera o resultado ou alivia a dor. Eles disseram também que sentem falta do Ethan e que a família mudou para sempre. Já a família da Katie foi representada através da Sherry Gonçalves, a avó da Katie, que disse: é claro que estamos aliviados, porque é isso que queríamos que ele fosse pego e agora queremos justiça. Já a mãe da Zana, a Cara, disse à NBC News que a prisão do Brian foi como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela descreveu a aprovação das últimas 7 semanas como um pesadelo, e ela falou que soube da prisão dele depois de acordar e falar com um amigo. Ela não conhecia
o Brian. Ela disse que muito do luto foi não saber quem era o responsável por aquilo e que ele ainda estava por aí. Isso definitivamente causava muita dor. Ela disse, é tudo irreal, mas eu sou muito grato a todos que encontraram este homem. O Steve Gonçalves disse que o Brian teria uma conexão com um deles, ou seja, com uma das vítimas, e que ele estava começando a ver essas ligações, embora ninguém da família conhecesse o rapaz. E ele disse, ele vai ter que olhar nos meus olhos várias vezes, porque eu vou procurar a verdade. É isso realmente o que eu estou querendo. Já o chefe da polícia de Moscou, James Fry, disse que os investigadores ainda estão procurando o objeto cortante usado no ataque. E ele falou, nós realmente acreditamos que esse indivíduo, Brian, cometeu esses crimes. Nisso, na noite de sexta-feira, veio à tona que o Brian estava planejando abrir mão do seu direito a uma audiência de extradição para acelerar a sua mudança para Idaho. Isso, segundo seu advogado, Jason Labar, o principal defensor público do condado de Monroe. O advogado do Brian diz que ele está ansioso para ser exonerado dessas acusações e espera resolver as questões o mais rápido possível. O Jason disse que não ficou surpreso com a decisão do cliente, porque ele descreveu a audiência como uma formalidade, observando que a Pensilvânia só pode mostrar que o Brian é ou se parece com a pessoa no mandado de prisão. Aí ele disse, ele estava na área no momento do crime, e suponho que eles tenham os dados de rastreamento do celular dele. Então essa é uma suposição muito boa no mundo de hoje. Nos dias 12 ou 13 de novembro, eles certamente o colocaram em Pullman ou em Moscou. O Jason disse que conversou com o Brian na sexta-feira em uma conversa de 1 hora, no qual ele parecia calmo e chocado com tudo. Ele disse que ele é um rapaz muito inteligente, eu acho que todos já estão cientes disso. Acrescentando que o seu cliente estava informado da situação e aparentemente também falou com a polícia. Aí ele disse que o Brian está em uma cela sozinho e sob vigilância 24 horas por dia pelos guardas de lá para garantir sua segurança. E aí olha que interessante, também foi revelado que o Brian estava perseguindo as garotas nas semanas que antecederam o crime, porque as localizações de seus celulares combinaram em várias ocasiões com o celular dele. E interessante também é que foi mencionado que ele estava usando luvas em locais públicos após o ataque. Ele era meticuloso para tentar não deixar impressões digitais, mesmo quando entrou em uma mercearia, segundo uma fonte. No meio disso tudo, a família do Brian fez a primeira declaração pública no domingo e o defensor público Jason divulgou essa declaração em nome dos pais dele e da irmã dele, que dizia assim: cooperamos totalmente com as agências de aplicação da lei na tentativa de buscar a verdade e promover sua presunção de inocência, em vez de julgar fatos desconhecidos e fazer suposições errôneas. Eles também disseram que continuarão deixando o processo legal se desenrolar e que eles amarão, irão apoiá-lo, o filho e o irmão, de forma expressa. Eles também expressaram condolências às 4 vítimas, dizendo que não há palavras que podem expressar adequadamente a tristeza que eles sentem e que eles rezam por essas pessoas todos os dias. Eles disseram também que respeitam a privacidade nesse assunto e que sabem que as famílias de todos os lados sofrem perdas e que eles querem seguir em frente com o processo legal. Já um rapaz chamado Benjamin Roberts deu uma entrevista e ele disse à News National que percebeu uma mudança no comportamento do Brian após o que aconteceu lá em Idaho. E esse rapaz também é um colega de pós-graduação dele em Washington. Ele disse que ele sempre percebia que o Brian chegava um pouco atrasado às vezes, sempre com um café na mão. E também parecia estar perpetuamente exausto, sempre passando por algum tipo de desgaste. Só que depois do crime, o Brian ficou mais falante e também mais animado. No entanto, ele disse que não se lembra de ver o Brian falando especificamente sobre o crime. A imprensa também foi atrás de uma professora dele, a Michelle Bogart, de 33 anos, que já escreveu vários livros. E ela foi professora associada na DeSales nos últimos 8 anos. E ela ensinou o Brian no ano passado em aulas online. E ela também o ajudou com seu projeto de tese de mestrado. Ela disse que ele era um estudante online no Programa de Justiça Criminal e se formou em junho de 2022. DeSales é uma pequena universidade católica particular na Lake Valley, na Pensilvânia, cerca de 60 milhas
ao norte da Filadélfia. Esse programa de justiça criminal online foi avaliado como o 27º no país, e o programa tem até uma casa simulada de cena de crime, onde dá aos alunos a experiência prática na investigação de atividades criminosas. O custo total do programa de mestrado de 30 horas é de aproximadamente $24.000. Aí a Michelle disse que nunca conheceu o Brian pessoalmente, mas que conhecia do seu trabalho online. Ela falou: eu não sei quanto ele pesava, quão alto ele era, minha única interação com ele foi pelo e-mail e Zoom. Mas ela disse que mesmo nas aulas online, nunca viu nenhum lado negro nele. E ela disse que era uma notícia perturbadora e que ela não conseguia dormir desde que soube sobre o Brian, porque ele sempre pareceu normal, mas, novamente, ela só conhecia online, então ela não sabia nada a respeito da vida íntima dele. E ela disse: eu acredito que ele trabalhou em tempo integral, como a maioria dos nossos alunos de pós-graduação, e eu dei só uma aula para ele, mas ele era um aluno muito brilhante, era um grande escritor, e ele sempre foi perfeitamente profissional. Ela diz também que em seus 10 anos de ensino, ela só recomendou apenas 2 alunos para um programa de doutorado, e o Brian foi um deles, porque ele sempre foi um dos melhores alunos dela, sempre. E ela diz que, como consequência, está todo mundo em choque. Aí ela diz também que ela foi uma das professoras que ajudou o Brian com a proposta de tese de pós-graduação, aquele projeto criminal que foi postado no Reddit. Então, ela disse: parece estranho, eu entendo, mas só que a criminologia, dentro da criminologia, isso é normal. É uma teoria chamada de script, é uma teoria normal sobre como e por que os criminosos cometem seus crimes. Mas ela disse que ele estava meio sem tempo para fazer essa pesquisa, então ele focou em outra. E aí ela saiu de licença maternidade e outra professora assumiu seu lugar, e ela nunca mais teve nenhuma interação profissional com ele. O advogado Jason deu uma entrevista dizendo que acreditava que o pai do Brian voltou com ele de carro lá para a cidade natal. Então, o advogado veio à tona para explicar que os dois foram parados 2 vezes pelas autoridades. Uma vez por excesso de velocidade e outra vez por seguir de perto um carro que estava à frente deles. Ainda faltam esclarecimentos para entender como o pai do Brian foi especificamente para lá, quando isso aconteceu. Nisso, antes que uma prisão acontecesse, uma equipe de limpeza estava sendo enviada para higienizar a casa dos garotos lá em Idaho. E o chefe de polícia de Moscou, James Fry, até divulgou um vídeo anunciando que uma empresa privada iria desinfetar a casa por causa dos riscos biológicos, dos produtos químicos que foram usados durante a investigação. Só que aí, logo depois, a equipe de limpeza profissional contratada para higienizar a casa foi impedida de entrar na sexta-feira. Brian havia sido preso e aí os profissionais de limpeza que mal haviam descarregado os equipamentos tiveram que fazer as malas e partir. Nisso, a última atualização envolvendo Brian, antes de eu gravar esse vídeo, é que ele passa os seus dias na prisão reclamando, cantando letras de rap violento. Ele está na prisão da Pensilvânia, onde está detido, pelo menos até onde eu gravo o vídeo nesse momento. E aí uma mulher chamada Valerie, de 50 anos, revelou que ela havia sido presa na noite de Ano Novo e foi detida na cadeia do condado por 6 horas sob acusação de violência. Então ela presenciou o Brian e ela disse que ele ficou gritando, dizendo que iria cortar os guardas, disse: vem aqui, eu vou cortar vocês, eu vou fazer minhas necessidades na cara de vocês, podem fazer o que quiser comigo que eu não dou a mínima. A Valerie, ela estava em uma cela do canto, então ela podia ver claramente a parte superior do corpo dele atrás do vidro, embora a parte inferior do corpo estivesse escondida. Ele estava vestindo um macacão laranja normal de prisão e não aquele traje de tartaruga que eles haviam colocado nele para tirar a foto na sexta-feira. A princípio, ela não sabia quem ele era, mas depois ouviu funcionários da prisão discutindo sobre ele, e outro preso então falou para ela: esse é aquele cara que tirou a vida daquelas estudantes universitárias de Idaho. Então ele repetidamente levantou a camisa, e aí o guarda dizia: abaixa essa camisa, e ele tirava a calça, e aí o guarda dizia: coloca sua calça de volta. E parecia que ele estava querendo se expor a ela, mas isso não era possível porque a parede de vidro só descia até certo ponto. Então, a certa altura, ele começou a gritar que se dane meus inimigos, e aí ele cantava mais letras violentas, misóginas, ele cantava canções bem assim pesadas mesmo, e até a certa altura o carcereiro que estava do lado de fora da cela dele disse: cara, cala a boca e se acalma.
E aí ele respondeu, entra aqui, aí xingou o cara de linguagens obscenas e falou, vem aqui, vamos conversar. E ele gritava a plenos pulmões mesmo. Entrem todos vocês estão com medo de mim, vocês deveriam ter medo de mim. E aí ele zombou de todos, ele dizia que ia cortar todos e que era uma trepadeira e que ninguém podia fazer nada com ele. Bom, antes de dar minha opinião sobre o caso, eu tenho outra informação para passar aqui. Antes do Brian ser preso, tem uma personalidade do TikTok, uma vidente chamada Ashley Gullard, que decidiu acusar uma professora associada e chefe do departamento de História da Universidade de Idaho, chamada Rebecca Schofield, de ser a responsável pelo que aconteceu com os 4 estudantes de Idaho. Basicamente, a Ashley começou a postar os vídeos no dia 24 de novembro, direcionando a culpa para essa professora, afirmando que ela era amante da Katie Gonçalves e que essa professora ordenou a execução dos 4 alunos. Então a professora abriu um processo contra essa vidente e a advogada dela, Wendy Olson, disse que essas declarações feitas sobre a professora são extremamente falsas. O que é ainda pior é que essas declarações criaram problemas de segurança para a professora e para sua família, além de agravar ainda mais o trauma das famílias das vítimas, que lamentavelmente tinham que passar por isso. No processo, consta que a professora enviou 2 vezes cartas para vidente dizendo para ela desistir e parar com essas declarações falsas, e mesmo assim a vidente continuou. Então ela diz que esse processo é necessário para proteger a reputação da professora. Bom, e aí o que aconteceu? Um dia depois que o processo veio à tona, a vidente Ashley postou um vídeo dizendo que não ia parar e que ela estava questionando do porquê a professora precisava de 3 advogados para processá-la se ela era tão inocente. A Rebecca começou a trabalhar na universidade em 2016 e assumiu o cargo de chefe de departamento em 2021. No processo, foi afirmado que a professora Rebecca estava em Portland visitando amigos na época do crime, e ela nunca ensinou ou conheceu nenhuma das 4 vítimas. Aí você me pergunta, como é que essa vidente, essa psíquica, chegou ao nome dessa professora? Bom, ao que parece é que a Ashley tirou uma carta de tarô sobre história. E aí ela procurou quem ensinava história no site da universidade, e então ela esbarrou na presidente do departamento. Bom, agora uma coisa importante. Uma vez que o Brian compareça ao tribunal de Idaho, as autoridades vão poder liberar legalmente a declaração de causa provável contra ele, o que deve lançar alguma luz sobre o que levou à sua prisão, e principalmente porque a polícia acredita que ele agiu completamente sozinho. Bom, vamos lá. Comentando aqui sobre a vidente, principalmente sobre as pessoas que estavam dizendo por aí que a sua intuição revelava que era isso, era aquilo, pessoas que chegaram a dizer que a sua intuição, que nunca se engana, e apontaram o dedo e acusaram, e afirmaram, disseram com certeza ou é as 2 meninas sobreviventes, ou então é o Jack Showalter, ou então é aquele vizinho, ou então é não sei quem, o ex-namorado. Não, porque na minha experiência é sempre o ex-namorado. Acaba que caíram na mesma farofa que essa vidente aqui, que pelo jeito não viu o processo chegando. E eu me pergunto quantas leituras psíquicas ela terá que fazer para sair do abismo financeiro em que ela se jogou depois dessa situação. Até porque o ego dela a trouxe até esse ponto, querendo fama, querendo não apenas ela, mas como todos os outros videntes do YouTube, que fizeram uma palhaçada ao longo do desenvolvimento desse caso, acusaram o padeiro, disseram que o nome do responsável começava com J, e todos deram a cara na parede. Primeiro porque o responsável era alguém que ninguém conhecia, o que era uma grande possibilidade, e segundo que não tem nada a ver com as descrições que esses ridículos saíram dando por aí. Essa situação é um ponto muito importante porque ele exemplifica como a sociedade está doente. Eu lembro que eu fiz vídeos aqui mostrando as suspeitas, principalmente as que estavam relacionadas ao Jack Showalter, de coisas que até agora não foram explicadas e que seriam interessantes ser explicadas, porque são coisas que não deixam de ser estranhas pelo fato de ele ser inocente, como era algo provável, ainda que na época eu falei pra vocês, tanto eu como a doutora Sandra não desconfiava completamente dele, não achava que ele tinha envolvimento, mas achava sim que algumas coisas aqui não faziam sentido, e pra mim ainda não faz sentido. Eu gostaria de entender mais ou menos por que ele sumiu, essa história da viagem de 5 horas, que é um pouco estranha, mas de qualquer maneira, o que acontece? No meio desse processo, muitas pessoas vieram apontando o dedo e dizendo que tinham certeza que ou a Beth, a Dylan, as 2 meninas
do primeiro andar estavam envolvidas com isso, ou então tinha gente que dizia que era o ex-namorado, porque sempre é o ex-namorado, e no fim não era ninguém. Não era ninguém que ninguém suspeitava. As pessoas precisam aprender a comentar suspeitas, ao invés de lançar acusações. Porque, no geral, quem foi mais criticado aqui é quem acabou resolvendo o caso, que é a polícia de Idaho. Que, no fim, apesar de alguns deslizes e da total ocultação de informação, estava certa. Eles realmente estavam protegendo informações, e é como em um dos vídeos que eu disse aqui, que talvez a polícia já estava de olho em um suspeito e os dias dele em liberdade estavam contados. A questão é que o público, todos nós que estávamos acompanhando e assistindo tudo, não tinha como saber o que poderia acontecer a seguir. Mas quem realmente se sobressai em toda essa circunstância é quem comentou sem acusar, é quem levantou perguntas sem gerar afirmações de que, olha, essa pessoa é aquilo, a polícia está envolvida, é uma grande conspiração da polícia, como eu até ouvi isso. Porque, no geral, lidar com equilíbrio nessas situações é o que garante que pessoas inocentes não sejam arrastadas para a lama por meio de um processo que está incompleto, como é esse caso até o momento. Porque isso aqui apenas está começando agora para as autoridades, para a promotoria. O julgamento vai demorar muito até que comece de fato, muita coisa terá que ser esclarecida. Os motivos desse rapaz ainda não estão claros para ninguém, e eu penso que, no geral, eu acredito na polícia, então para mim ele é sim o culpado, ele é o responsável. Ele é a pessoa, a mão por trás de tudo o que aconteceu. O fato de que o DNA o coloca na cena do crime é um grande ponto aqui, é o que faz com que a minha crença esteja tranquila, em paz. Principalmente assim, porque esse rapaz, analisando toda a história dele, porque ainda é muito cedo para fazer uma análise, nós ouvimos aqui depoimentos de dezenas de pessoas, incluindo o que ouvimos sobre a personalidade dele, que é um rapaz complicado, que passou por dificuldades, que foi humilhado por garotas, que cresceu, se tornou um monstro, e aí queremos entender basicamente como a trajetória dele, como tudo levou até aquela noite do dia 13 de novembro. A princípio, e aparentemente, ele parece ter fortes traços narcisistas, um senso de superioridade, de egocentrismo, de direito sobre tudo e sobre todos, juntamente com uma falta de empatia, que são traços quase universais de pessoas que cometem esse tipo de crime. Muitas pessoas que vivenciam a crueldade dos adolescentes no ensino médio têm dificuldade em namorar, e aí, quando a gente olha aqui para a história do Brian, parece que ele estava tentando seguir em frente, perdendo peso, mudando a vida e se tornando um opressor, que muitas vezes acaba se tornando o próximo passo de certas vítimas, como os movimentos ativistas mundo afora. É só você olhar para a forma como começaram e ver como estão hoje. São literalmente opressores, querem calar todos, derrubar todos, querem ditar regras e não se importam com ninguém, porque o sonho de vingança e de destruir as pessoas acaba falando mais alto. E isso incorpora todo um grupo, um movimento, uma série de pessoas que estão debaixo de um mesmo guarda-chuva. E se isso é tão violento no contexto coletivo, imagine no contexto pessoal, aonde há pessoas que são tão perdidas, que estão tão arrogantes, que literalmente elas transformam aquilo que elas vivenciaram, aquele sofrimento, em uma desculpa para executar e exercer o mal. Uma das coisas que mais me surpreende nesse caso é que, em paralelo com o caso da Gabi Petito, que foi mencionado aqui, é que, mais uma vez, o responsável se chama Brian e é um vegano radical, o que é uma coisa que não me passou pela cabeça. Mas uma coisa, eu imaginava que poderia ser alguém da região, alguém da universidade, um estudante, e eu também achava que poderia ser alguém ali novo. E, de fato, é novo, ele tem 28 anos e ele é estudante, só que não dali da universidade. A questão agora é ver como tudo vai se desenrolar, como tudo vai proceder, qual será o papel da família dele também nesse contexto, se alguém desconfiou de alguma coisa, porque
A princípio, pelo que ouvimos, o rapaz estava acima de qualquer suspeita pelo fato de parecer, de aparentar ser um cordeirinho. E agora para o Sr. Brian parece que a liberdade acabou e eu espero que no mínimo a pena dele seja prisão perpétua sem direito a condicional. Uma pessoa como essa não pode mais sair por aí e a história triste dele não justifica nada do que ele fez, porque todo mundo tem uma história triste. Então ninguém pode usar isso para atacar outras pessoas inocentes, porque daí você vai destruir mais vidas porque alguém destruiu alguma coisa sua no passado. Isso não faz sentido. Mas no geral existem pessoas que sofrem muito ou sofreram muito durante uma estação e elas se tornam arrogantes demais por conta do seu próprio sofrimento. Elas se tornam tão arrogantes que elas não querem mais questionar nem a si mesmas ou ter uma visão de túnel do que elas estão prestes a fazer. E no caso desse rapaz, foi isso o que ele se transformou. Uma pessoa insensível, uma pessoa sem compaixão e uma pessoa que não é digna de misericórdia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, passa esse vídeo adiante. Esse é o primeiro vídeo de 2023, então eu te desejo um ano novo muito abençoado, que venha dar tudo certo pra você daqui pra frente, ok? Se você quiser saber mais sobre mim, adquire meu livro Perfeito Estranho, ele já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido dentro de sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores exclusivos, com um pôster. O envio acontece em qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, tem um grupo no Telegram onde eu envio áudios, bastidores, tem muita coisa legal exclusiva que acontece por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas lá. Você pode conferir, tem muita coisa bacana, não deixe de conferir todo o nosso material. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.